Jornalizando Entrevista. Na rádio online do site jornalizando.com, nós temos o privilégio de conversar hoje com Gilson Trindade dos Santos. Ele foi um dos voluntários lá no Pan-Americano 2007, no Rio de Janeiro, e vai contar pra gente um pouco sobre o que ele vivenciou. Ele trabalhou na área de suporte, de apoio à rádio e TV. Gilson, fale um pouco pra gente como foi essa escolha, como foi o processo de seleção de voluntários, como é que foi essa sua chegada lá no Rio de Janeiro? A escolha foi a partir de um processo em que é necessário que os participantes tivessem alguns requisitos, como por exemplo ter o superior, falar no mínimo uma língua, preferencialmente o inglês, mas seria necessário em alguns momentos também o espanhol. Está voltado para o esporte, então nós tínhamos profissionais do ramo de educação física, professores de educação física, técnicos envolvidos, e o trabalho básico seria a mediação entre a empresa anfitriã, no caso a empresa host, a empresa principal que iria gerar os sinais, e as outras empresas do Brasil que seriam as empresas clientes, não são só empresas nacionais, mas também empresas de outros países, e a mediação também com pessoas que estariam visitando essa estrutura, né, do Rio Centro. Então o trabalho era basicamente esse, de mediação, empresa principal e as outras empresas que receberiam os sinais, e mediação entre pessoas, essas pessoas desde autoridades a atletas e outros profissionais. Mais ou menos quantas pessoas na sua área de atuação eram envolvidas nessas atividades, você tem ideia? Olha, nós tínhamos um grupo básico de 110 voluntários, mais um grupo de 30 pessoas do Comitê Olímpico, né? Os voluntários, eles não recebiam remuneração por isso, e o pessoal do Comitê Olímpico recebia por esse trabalho. E esse trabalho acontecia não só na sede no Rio Centro, mas também distribuído entre as instalações onde aconteciam os jogos e a parte móvel, né? Os jogos que estavam acontecendo em localidades como, por exemplo, o triatlon, a própria natação, a maratona, que é necessário uma transmissão móvel. Certo, Gilson, você falou que realmente, como voluntários, claro, não eram remunerados, certo? E além do privilégio, né, da oportunidade de participar de um Pan-Americano, o que também era oferecido em termos de estrutura para esses voluntários? Os voluntários recebiam uma credencial, que no nosso caso era uma espécie de um grupo quase que privilegiado, mas por força da própria atividade teria que ter acesso a diversas instalações. Então nós tínhamos um crachá que nos dava a condição de entrar nas várias instalações, a roupa, a vestimenta, alimentação no período de trabalho, e também a questão do passe transporte, né? Não só metrô e ônibus também, né? Gilson, há poucos instantes terminou aqui a reunião da Confraria do Esporte, e você falou também sobre a questão que te chamou, né, a atenção sobre a educação dos torcedores, a educação esportiva. Fala um pouco pra gente sobre isso que você observou lá no Rio de Janeiro. Eu fiz algumas observações e constatações e até reflexões. Uma coisa que me chamou muita atenção no Pan-Americano com relação à necessidade da educação esportiva do nosso povo, né? Então eu pude constatar lá que em determinados momentos seria necessário que a torcida, que o público presente tivesse uma postura, inclusive não só em relação à competição, aquele evento estava sendo transmitido não só para o Brasil, mas para parte dos países do mundo. Então é uma oportunidade muito grande de nós mostrarmos quem somos realmente. Como, por exemplo, o público brasileiro, ele não sabe ainda vamos dizer assim, se posicionar ou se comportar em alguns esportes. Então, tem momentos que é necessário que se faça silêncio, mas eu vi coisas piores, como, por exemplo, a torcida, o público presente vaiando o hino de outros países, né? Isso é lamentável, e naquele momento passou uma imagem muito negativa, não só para os atletas de outros países que estavam envolvidos, mas para as pessoas que estavam assistindo, principalmente fora do Brasil.
sobre as vaias que foram desferidas contra o presidente Lula. Você estava lá presente na abertura e também no encerramento. Fale um pouco sobre isso. A mim espantou. Eu não esperava que acontecesse aquilo e o próprio presidente não. Tanto que o presidente teria que dar a palavra de abertura, isso ele não fez em função das vaias. Agora, é lamentável, foi negativo do ponto de vista, vamos dizer assim, político para o presidente, para o governo e para o próprio país. Agora, as motivações de quem vaiou, como isso aconteceu, não ficou bem elucidada, né? A gente pode fazer algumas inferências, alguns pensamentos em relação ao público presente. Quem eram aquelas pessoas, de que, vamos dizer assim, de que extrato, de que classe eram aquelas pessoas, mas exatamente até hoje não se tem um porquê aconteceu aquilo. Foi extremamente negativo, tanto que o fechamento também teria que contar com a presença e com a palavra do presidente, e isso não aconteceu. O presidente nem esteve presente no fechamento, muito menos para a palavra de encerramento dos jogos. Certo, sobre a questão dos ingressos, dos valores, né, o que você acha que isso refletiu digamos assim, na questão do status das pessoas que estavam presentes na abertura quanto às do encerramento? O ingresso na abertura, ingresso muito caro, ingresso de R$200, nem todos podem, né? A gente pode ter uma noção de quem estava presente, né? Realmente muita gente ficou excluída daquela cerimônia pelo fato de não poder pagar. Acho que a maioria do povo brasileiro não teria condição de dispor de R$200, mesmo num evento importante como era o Pan-Americano. Diferentemente do fechamento em que o ingresso custou R$1, né? Foi um ingresso simbólico. Aí ficou patente a intenção de ter o povo naquele momento presente na cerimônia de encerramento, isso refletido pelo valor do ingresso, né? Praticamente de graça.